iniciar a gravação. Olá, eu sou conhecido no Discord como Hell e eu gostaria de dar uma introdução, talvez, para algumas pessoas aqui a Vaio, de forma geral. O que um deck normal se parece, etc. Provavelmente vocês não me conhecem, eu não sou de São Paulo, então eu não sou conhecido muito na comunidade. Mas, para me introduzir, eu fui o campeão da primeira e da terceira, se eu não me engano, os torneios online de Edson, que assumidamente não tiveram muitas pessoas. Se eu não me engano, o primeiro teve tipo 11, algo do tipo, e o segundo e o terceiro tiveram 4 pessoas que participaram. No segundo, quem ganhou foi um amigo meu, que vai por Dead no Discord, certo? E eu gostaria simplesmente de dar uma introdução, talvez. Eu também fui campeão da War League de Edson, que talvez vocês não conheçam, mas foi um torneio em times, onde meu time acabou vencendo. Teve alguma premiação em dinheiro, etc. E provavelmente eu tô dizendo isso por causa que foi o torneio mais prestigioso que eu tive o prazer de ganhar. Eu não participo muito de outros torneios, em todo caso, só pra tirar o meu da reta aí. Bom, isso daqui é uma introdução ao deck de Vai, correto? Certo. Esses aqui, daqui pra cima, são todas cartas padrões do que você pode considerar como do que seria pra Vaio. E essas últimas 3 são mais os spots que você pode dar uma brincada neles, correto? Bom, vamos falar um pouco sobre os ratios. Você vai jogar. Assim, é tido como ótimo, ou seja, o mais efetivo, jogar 2 Armageddon Knight e jogar 2 Dark Graffier. Por causa que as duas cartas simplesmente funcionam bem na engine. Nem sempre você vai ter um monstro milado para você para simplesmente mandar um Dark pro cemitério ser efetivo. E nem sempre você vai ter algum descarte na mão também. Só que os dois juntos é muito bom, principalmente combinados com o Rota aqui, certo? Então, Gale não precisa nem falar, a carta é insana, não corte essa carta. Eu repito, não corte essa carta é muito boa, certo? 3 Siroco, 3 Vaio. Você pode jogar com 2 Sirocos se você quiser muito, mas eu não recomendaria. Basicamente todos os decks de Vaio que ganham aqui internacionalmente, em torneios grandes lá fora, etc., jogam com 3 Sirocos e 3 Vaios também. É óbvio, esse daqui não existe negociação. Você vai jogar com 3 Vaios se você jogar de Vaio Turbo. Earth Trooper, padrão. Dark Armored Dragon, padrão também. Esses daqui padrões, eu não acho que eu preciso falar muito sobre nenhum deles. Plague. Plague é uma carta. Não, desculpa, Plague não. Gardna. Gardna é muito forte por causa que ela abre um leque muito grande de possibilidades. Uma coisa que você pode fazer, por exemplo, se você vai em primeiro e você tem uma ideia que o cara tá jogando de Blackwing, um negócio que você pode. Você abriu Armageddon e Caius, você sumona Armageddon, você manda Gardna e você não precisa setar nada. Então você não vai jogar em torno de Icarus Ataque. E, por exemplo, se você setasse uma Dimensional Prison, ele pode simplesmente setar um Vaio dele, né, o jogador de Blackwing, certo? Setar um Icarus, e aí você perde seu Armageddon e uma Deep Prison. Você não liga tanto assim pro Armageddon, mas a Deep Prison é importante. Ou então você pode. Seria mais isso.
Então ele te possibilita a... Por exemplo, se ele summonar um Shura, você gasta esse Gardna e no próximo turno você bane o Shura dele com o Kaios. Isso faz com que a Blizzard dele não esteja viva. Então assim, eu sei que talvez eu esteja falando muita baboseira, mas a conclusão é: Necrogardna é muito bom. Não corte essa carta jogando de vaia. Por favor. 2 Kaios. Assim, eu já fui suspeito sobre isso, mas eu acho que 2 é o número correto. Sim. Carta muito boa, ganha muito jogo, mas muitas vezes você não quer nem ver a cara dela. Por causa que você não tem setup no seu board. Allure, padrão. O seu deck tem um monte de Dark. Você vai ver mais cartas, vai ver cartas melhores. Brain Control, por muita gente, é a melhor carta do formato. Burial, o sec de Vaio, basicamente. Essa carta é muito boa, jogue com essa carta. Heavy, MST, Rota, tudo padrão. 2 Bottomless. Bottomless é uma... Já que... tirando essas óbvias aqui, como por exemplo Mirror Force, Trap the Shoot e Torrential, a próxima carta que as pessoas normalmente colocam é Bottomless, porque ela é muito boa em negar Whirlwind. E também outras coisas, se o cara dá um normal summon nisso e ele não tem, e você dá Bottomless, ele não tem muita coisa, ele passa o turno e você pode bater eventualmente com seus caras. 2 The Prison, basicamente é muito bom contra tanto Vaio, contra Blackwing, contra todos os decks ofensivos do formato. Uma carta muito boa, eu recomendo vocês a usar 2. Pelo menos 2, né, no caso. Mirror, não preciso falar muito. Se o oponente não viu ela sendo milada, ele sabe que você joga. Ele tem que jogar em volta disso, em grande parte do tempo. Torrential. É basicamente a mesma coisa, só que com outro padrão aqui do que Mirror. Gorse. Eu acho que eu deixei de falar de Gorse, mas é uma carta que pune muito o seu oponente. Seu oponente, talvez ele não esteja confiante no spot que você esteja, ele junta Gorse nele, muitas vezes o jogo acaba aí. Então Gorse é uma carta que eu recomendo vocês também a jogar, apesar de eu não achar tão necessário assim. Mas eu, basicamente, nos últimos 2 anos jogando de Vaio, eu joguei com Gorse, certo? Deck Devastation, Return e Trap the Shoot. Return é muito possivelmente uma carta que, tipo, muito comparável a Burial. Burial é um pouco melhor pra Vaio, mas Return é muito boa também. Assim, muitas vezes você simplesmente flipa o Return e ganha o jogo no ato. Algo que eu já fiz bastante na minha vida. Voltar com Return, sei lá, 2 Vaios, um Sirocco e um Plague Spreader. Fazer Black Rose com o Sirocco e o Plague Spreader. E mandar tudo isso pro cemitério. E aí eu posso summonar um Armed Wing, voltar uma carta pro topo do deck, summonar Plague, fazer desse Armor Wing qualquer nível 8 aqui. E depois eu ainda consegui fazer um Armor Master, um outro Vaio no Grave. Essa play parece ser muito específica, só que ela acontece muito, por isso que eu tô falando. Então, assim, carta fenomenal, aumenta seu potencial do deck muito. Recomendo bastante vocês a jogarem com ela. The Shoot. Assim, se você tem o conhecimento de, por exemplo, da mão inicial do seu oponente, muito dificilmente você vai perder o jogo. Você deve perder o jogo, digamos assim, se você jogar corretamente, né? Ao invés das coisas que ele pode comprar, etc., sabendo o que ele vai fazer e tal, você muito possivelmente vai conseguir ficar em um estágio onde você tá garantido
Assim, não garantido, mas uma 70% chance de vitória. Então, com certeza, assim, mantenham essa carta. Ela é pior indo em segundo, sim. Indo contra alguns decks, sim. Mas, assim, joguem com ela. É o que eu posso falar. Deck Devastation Virus. Então, Frogs tem. Quer dizer, Vaio tem uma matchup muito complicada. Perdão, eu vou abrir a porta aqui pro meu gato que tava pedindo. Vaio tem uma matchup muito complicada contra Frogs em geral. E Deck Devastation, basicamente, você consegue matar 10 cartas que eles têm. Obrigatoriamente. Certo? 10 a 11, se ele joga com 2 ou 3 Swap Frog. Então é uma carta muito boa e também ela bate em muito deck, por exemplo, Quick Draw, um deck mais X assim. Zombies, uma carta boa também. Tem decks que sofrem muito essa carta e ela também não é ruim por si contra Vaio e contra Blackwing. Ela é muito. Assim, ou você acerta muito ou você erra muito, mas é uma carta que eu julgo sendo necessária você jogar com ela no seu main deck se você quiser ganhar muito. Certo? Certo. Charge, você pode optar entre o segundo hamster ou charge. Eu não gosto de jogar com os dois. Existem momentos onde você vai comprar um deles, você não vai ter nenhum Raikou, por causa que outros Raikous milaram ele. E você não vai conseguir usar nem Hamster, nem Charge, certo? Então, com a Charge, perdão, tô falando Charge aqui, a portuguesando, etc. A Charge investida dos Lightsworn, aqui, Light Brigade, você pode. Assim, eu prefiro particularmente, apesar de Hamster ser melhor contra Blackwing, Charge é melhor contra Frogs, eu acho, e contra Vaio também. Então é uma carta que eu só gosto muito, apesar de você só rodar um Lightsworn, certo? Solen. Solen é uma carta que não é obrigatória, só que é muito boa. Eu gosto muito de jogar com ela por causa que existem decks que fazem combos muito grandes e quando você tem Solen você consegue impedir esses decks de interagirem, etc. Apesar de pagando um custo muito alto, mas aí você ganha no ato, muitas das vezes. Contra Hero Frog, se você dá Solen M1 contra um Kaios, muitas vezes você ganha a partir daí e não tem nem discussão. E a última carta, que é mais um flex, você pode jogar com, por exemplo, o Reaper, que é uma carta legal também. Só que eu não gosto muito por causa que Blackwing tem como você bater por cima desse Reaper, certo? Mesmo sem matar ele com a Bora. Você pode jogar com o seu segundo Deck Devastation main. Você pode jogar com Oppression main. Aqui. Eu opto pelo Call Sorcerer, apesar de ser uma carta que algumas vezes vai estar morta na sua mão. Porque é simplesmente assim, você tá banindo um Raikou e possivelmente assim, um Sirocco, um Armageddon Knight, um Gors até, que você pode estar buscando com Returning quando você flipar ela. Então eu sei que os dois são one-off, só que essa interação, dada tipo muitos games, ela vai acontecer. Então são coisas que eu gosto de deixar em mente. Eu particularmente gosto muito do Call Sorcerer, certo? Então é isso. Pro side agora. Cyber Dragon, um deck que é bem chato de lidar, é máquina pra Vaio, por causa que Máquina Fortress ela tem 2.500 de ataque, então você não vai conseguir bater por cima disso com Armed Wing. Se você remove ela a partir de um target de um monstro seu, ela vai descartar uma carta da sua mão depois de olhar ela. Então, Kaios e Raikou são cartas
Sim, contra essa carta especificamente ruins, certo? Então é uma carta legal de você ter contra essa matchup, por causa que aí também você consegue só Special Summonar, contato, você elimina Chimera Attack e o Cyber Dragon e você tem um monstro de 2000. E assim, é uma carta que também vai contra outras matchups, é muito boa contra Hero Beast, por exemplo. Ela é boa contra Gladiator Beast. É uma carta que eu aconselharia você rodar pelo menos uma. Tem pessoas que gostam de jogar com mais do que uma, possivelmente eu. Mas assim, Crow. Crow é uma carta muito boa contra alguns decks, contra o próprio Vaio. Sim, ela perde pra Deck Devastation Virus? Sim, mas não necessariamente. Você pode simplesmente ter ela na mão e impedir que o cara faça seu Armed Wing. O Armed Wing dela, no caso, da pessoa. E então é uma carta que não vai em grande parte das matchups, só que ela é uma hand trap em Edson, então ela é naturalmente muito mais rápida. E algumas matchups dependem dessa velocidade, dessa hand trap. Aqui. Contra Vanity's Fiend e Fossil Dyna. Eu particularmente prefiro um pouco mais Fossil Dyna, por causa também desse efeito de flipar e ser simplesmente um 4 estrela. Você pode simplesmente summonar e o cara que tem Frog não comprou uma alt pra isso. O cara vai apanhar muito e não tem muito que ele possa fazer. Ele também é bom contra decks como Amaryllis, que inclusive eu não separei aqui nessas abas de cima, mas depois eu separo. Depois eu mostro pra vocês como é. O deck que é uma matchup bem difícil pra Vaio também. Só que também você tem Vanity's Fiend. É uma carta melhor contra Lightsworn. Lightsworn tem muito bicho maior do que 1200. Então você consegue bater mais neles. Eles também não tem não rodam muitas armadilhas. Então você não vai ser punido muito frequentemente por atacar monstros deles. Claro que tem honesto, mas até aí qualquer monstro eles podem bater por cima. Então é uma carta muito boa, eu julgo. E fica a critério. Assim, nenhum dos dois é particularmente melhor do que o outro, mas eu recomendaria ou então rodar um e o outro, ou então dois Dyna, ou então dois Vanity's Fiend. Você tem que rodar pelo menos dois Deck Devastation Virus entre o seu main deck e o seu side deck. A carta é muito boa. A carta é muito boa. Ela basicamente acaba com jogos no ato, assim. Tem um deck que antigamente era bem famoso, que o E3 Yu-Gi-Oh! Gostava muito dele, que é o deck de fadas puras, Pure Fairy, que rodava muito Nova Summoner, rodava muito... qual que é o nome do outro? Shiny Angel. E como vocês podem ver, essas cartas todas morrem para Deck Devastation Virus. Então o deck basicamente foi inutilizado, começou a ser cada vez menos jogado por causa que Vaio, especialmente, roda essa carta e ela dizima o deck inteiro. Então alguns decks são simplesmente injogáveis contra Vaio quando ele abre essa carta aqui. Neste torneio, como vocês devem muito bem saber, Whirlwind é uma carta extremamente roubada. Então, pelo menos dois desse é necessário, eu julgo. Assim, ela é boa contra decks que tem muita trap. Eu não gosto de jogar contra... não gosto de sair elas contra Vaio. Mas isso é uma preferência minha, você pode fazer o que você quiser. Mas contra Blackwing, com certeza, dois, assim, mandatório, indo primeiro e segundo, faça chuva, faça sol, etc. Raw Oppression, outra carta que o pessoal não gosta, né?
É uma carta muito injusta em Vaio, particularmente, porque você pode special summonar o seu Armed Wing, seu Baron Master, e o efeito de Vaio não é um custo. Ele bane por efeito. Então, se a pessoa paga e nega o efeito de Vaio, ele pode simplesmente fazer de novo, no mesmo turno. Então, assim, a carta só funciona pra você, não funciona pra mim. Então, é uma carta muito boa. É claro que ela perde pra MST, perde pra Heavy. Muitas vezes você vai ter que sair da cartas pra proteger ela. Só que assim, carta muito boa, de vez em quando simplesmente vai te ganhar jogos. Muito boa contra Frog também, etc. Lightning Vortex. Agora, isso daqui é muito bom contra Amaryllis, é muito bom contra Frogs no geral também, que fazem aquela board imensa. Parece que eu tô falando muita coisa que é boa contra Frog, só que é porque realmente o Game 1 é basicamente deles, com esse deck daqui. Então você precisa ganhar o Game 2 e 3. Então, assim, muita coisa contra Frog, viu? Mas Lightning Vortex é uma carta muito boa, muito bom contra Lightsworn também. Que quando você talvez manda uma onda de monstros deles pro cemitério, eles não tem muito como voltar a ter aquele gás e aí você pode acabar ganhando. E por fim, 2 Pulling the Rug, isso também é pra Frogs. Obviamente, o óbvio é que o cara vai summonar Kaios. Você flipa isso, o cara perdeu o turno dele. Ela não conseguiu fazer nada com isso, além de gastar isso. Também countera Stratos, por causa que eles summonam, você não permite nem destruir uma back row, nem buscar por efeito. E os outros podem ser diversas coisas. Você pode jogar 3 Dust Tornado, você pode jogar 2 Scroll, 2 Cyber Dragon. Você pode jogar My Body as a Shield, que é uma carta boa também. Que contra Blackwing, contra decks que dão Nobleman of the Crossout no Vaio. Você pode negar também nega Icarus ataque, se ele focar um dos seus monstros. Ele não precisa estar setado pra ser ativado, né? Claro, tipo, precisa estar no seu turno, mas... Por exemplo, End Phase e Icarus Attack jogando em volta de Starlight Road, por exemplo. Você manda isso daqui da mão e o cara perdeu um monstro. Starlight Road é outra opção, carta muito boa contra Lightsworn e contra Blackwing. Contra decks também que... Eu até saí isso contra Frog uma época, já que eu gosto de sair da Oppression. Só que... Assim, se ele usa Icarus, você summona o Stardust. Ele é claro que que ele não tem o mesmo efeito do que se ele fosse mandado normalmente, por causa que ele não foi summonado de forma própria, que é sincro summonado. Então ele só pode negar uma vez o efeito e ele não vai voltar na end phase. Só que se você jogar com... Só que mesmo assim você tá trocando uma carta que ele tá fazendo por uma sua e tá summonando um monstro de 2500 com negate uma vez. Então é muito forte essa carta. Essa carta, só que eu parei de gostar muito dela. Certo? Ok, então. O gameplay de Vaio normalmente se consiste em você tentar milar algumas partes, seja ela Sirocco, Vaio, Gardna ou Plague. E a partir daí você construir o que você quer fazer. Eu julgo, você pode jogar tanto sendo muito agressivo, tentando matar o cara rápido, só que se o cara tiver uma resposta, você perde. Então, o que eu mais gosto de fazer é jogando devagar. Você summonar um Armageddon Knight, mandar um Vaio, por exemplo, se você não tiver um Kaios, fazer ele tentar ganhar um valor, tentar um bicho bater por cima, você dar The Prison nesse bicho, você bater 1400,
Depois, quando eles conseguirem lidar com isso daqui, você summona um Sirocco. E depois você vai conseguir. Quando o Sirocco for pro Grave, você faz um Armed Wing. Então, indo bem devagar nesse game de grind. Até você exaustar os recursos do seu oponente. Agora, alguns decks. Alguns exemplos de decks que você. Aqui. Se você jogar em torneios online do exterior, você deve estar esperando. Eu vou dar alguns modelos de decks também. Outra coisa. Essa daqui é a única carta que você pode escolher não jogar do side. Essa tá, tipo, bem padrão. Eu não gostaria que nenhum de vocês tirasse alguma carta pra colocar outra aqui, por causa que elas são bem fortes. E a troca mais frequente é você trocar uma Chimera Tech pelo terceiro Armed Wing. Que não é sempre que ele é necessário, só que algumas vezes ele é bem relevante. Bom. Agora, tem esse site aqui, que é a Format Library, que você vai estar... Você consegue ver não só de Edson, mas um monte de formato retrô. Eu tô pesquisando por Edson. Só que, por exemplo, tem Gold aqui, que é um formato de 2005, que é bem ativo lá na gringa. Tem Tengu Plant, que é o formato de 2011. Tem Hatch, que é de 2014. Tem inúmeros outros formatos que são um pouco piores, talvez, mas tipo... se vocês quiserem, vocês podem dar uma conferida. Mas eu vim aqui falar especificamente de Edson e de Vaio no momento. Vamos ver. Isso daqui foi o campeonato mundial do ano passado. O ganhador foi o Television. E essa daqui é a lista de Vaio dele. Você pode notar algumas coisas. Ele joga com um Vanity e um Dyna no side, assim como o side que eu tava aqui. Mas enquanto ele achou que era realmente a melhor coisa a se fazer, eu simplesmente queria demonstrar os dois. Kaiko, pra banir. É bom banir contra Vaio mesmo, contra outros decks, de forma geral. Como Lightsworn, apesar de que você precisa ter uma chance de atacar ele diretamente. Só que, ou então, por cima de outro monstro menor. E como os seus oponentes já vão querer estar te impedindo a fazendo isso, Kaiko é simplesmente uma normal summon que muitas vezes vai ser descartada. Só que ela pode ser muito boa. Já ganhei muito jogo com ela. Então, só tô falando os prós e contras mesmo. Vortex aqui, Soul Release, que é um spell Bunny 5, muito boa contra Lightsworn e Frog, especificamente essas duas aí. 3 Dash Tornado, 2 Pulling the Rug, 2 Oppression e um Road, que eu falei aqui. 2 Deck Devastation Virus no main deck. E ele optou por não jogar com Solen no lugar desse Deck Devastation. Ele optou não usar Solen. Talvez ele jogou que não era muito bom contra muitas matchups. Eu gosto particularmente, eu acho que ele deveria ter tido pelo menos um Solen, mas assim, eu não fui campeão mundial, então tem isso também. Outro exemplo de deck aqui, poxa, é o Blackwing, que foi pilotado pelo campeão mundial do ano passado e também meu companheiro de time, Samu, pegou terceiro lugar aqui. Ele e o Television jogaram um jogo que foi assim muito, muito perto na semifinal do campeonato. Ele acabou perdendo. Mas isso daqui é uma... Eu não vou indo muito em detalhes sobre o deck de Blackwing, mas é isso que você pode esperar. Você jogando contra um bom jogador de Blackwing, mais ou menos como o deck dele se parece. Essa ficha parece interessante, mas ela é boa contra, por exemplo, Consecrated Light, que é uma carta que ferra muito Blackwing nesse formato. Então é bom ter em mente só. Isso daqui eu acho que é a única coisa mais engraçada aqui. Enfim.
Um exemplo de deck de Hero Frog. Hero Frog tem muito mais diversidade de listas do que outros decks como vai Blackwing, que são, assim, os três decks tidos como melhor hoje em dia são vai Blackwing e Hero Frog, pelo menos na gringa. Mas assim, existem listas que jogam com 2 Rise aqui, com 2 Junk Synchron, com 3 Swap Frog, com 0 Upstart, com 3 Upstart. Vi bastante 3 Upstart pesquisando aqui na lista, só que eu vejo que essa daqui é uma mais padrãozinha do que as outras nesse formato. Esse negócio aqui eu queria mostrar pra vocês. Ele joga com... Tem um Breaker aqui no side. Normalmente Frogs jogam com Crow, então é algo que talvez vocês devam esperar, mas esse cara não quis jogar. Então é uma matchup bem difícil pra Vaio e... Por causa que assim, só Frog e Caius no seu cara e... A Midwing é 23 mil, então você não pode bater por cima. É bem chato. Mas assim, é um matchup difícil, mas dá pra você jogar contra, com bastante experiência. Frog UTK, esse daqui é uma lista que tá ganhando popularidade agora. E é uma lista que, basicamente, com uma mão mais ou menos boa, consegue te dar 8 mil de dano. Então, é uma lista que dá medo também. Pelo menos eu que jogo de vai, eu sinto bastante medo com isso. Dito isso, 90% do deck morre pra Deck Devastation. E The Crow é uma carta que ferra muito com eles. E eles não tem muito como jogar em volta de Gors também. Então mantenha Gors aqui. Talvez até jogue 2 ou 3 The Crows contra esse deck aqui. Mas carta muito boa de forma geral. Deck muito bom de forma geral. Não tem muitos que se... Perdão, tava olhando um outro. Deck bom, fiquem atentos contra esse deck, que ele provavelmente vai ganhar mais popularidade. Dragon Turbo é o caso contrário, na minha visão. É um deck que tá perdendo popularidade, mas é um deck que ainda é muito perigoso. Porque você... Basicamente o que o cara faz é descartar a mão dele inteira, ativar Super Rejuvenation, comprar... Usar Magical Stone, descartar mais 2 dragões, pegar Super Rejuvenation de novo, comprar o deck dele inteiro e depois dar Normal Summon nesse cara. Voltar, por exemplo, uma White Stone. Usar Future Fusion. Mandar para um nível 5, que pode ser tanto o Ojama Knight quanto o Mariner. Banir, quer dizer, usar os dois. Pegar um Brownneck, buscar um monstro a partir daí, quer dizer, buscar um Blue Eyes com a Whitestone, se ainda tiver algum. Depois mandar quantas cartas ele quiser pra mão do oponente. Banir o debris que sobrou para um Red Mad, buscar outra Whitestone, por exemplo. Banir outro, buscar um Quagmire Drago. E apesar disso parecer muito específico, isso acontece muito, por isso eu tô falando. E bater por 8 mil e poucos. Ou então até 9 mil. É claro que esse é o combo garantido para jogar em volta de Gors e de Tragold em volta de Battle Fader, no caso de Frogs também. Só que eles também podem simplesmente summonar outro Blue Eyes e falar, cara, você não tem Gors, eu vou ganhar agora. E é isso aí. Se você não tiver Gors, você perde. Então é um deck que é bom você ficar de olho também. Diva Hero, um deck que vem perdendo um pouco de popularidade, mas assim, é um deck muito complicado de jogar contra quando o deck realmente flui. Assumidamente, Vaio tem a melhor matchup dos decks do formato contra Diva Hero, mas assim, não é um deck que é fácil. Assim, não subestime o deck. Prodigy summona Malicious, depois ele também tem Miracle Fusion, consegue mandar Malicious e Plague muito fácil e fazer em níveis 8. Tem Diva aqui também pra
ajudar, etc. Então, apesar de eu não ser o maior fã, ou então piloto desse deck aqui, é um deck que é bom ter em mente. Essa outra coisa, esse daqui especificamente tá rodando esse pacote de Gravekeeper, eu acho interessante, mas muitas variações desse deck não rodam, então é só algo para ter em mente. Lightsworn, esse daqui é um exemplo de uma lista lá da gringa. Uma matchup muito difícil para Vaio, eu devo dizer, assim. Por causa que o deck não apanha tanto para DDV quanto você acharia à primeira vista. Wolf é uma carta muito forte. E eles vão lupando isso. Tem Avra se alguma coisa der errada e tal. Tem Charge Recharge. É um deck bem desgraçadinho, bem difícil de lidar contra. E eles também rodam, por exemplo, Iron Wall. E quer dizer, tipo, ok, eu consigo fazer o que eu quero e você não consegue. A gente tem Oppression pra counterar isso, mas mesmo assim, uma matchup bem difícil. Esse daqui é Lightsworn Fairy, que roda tanto JD contra Christian. E tem esse cara aqui pra encher o saco. Não roda Wolf, na maior parte das listas que eu vi, mas é um deck bem irritante de jogar contra. E outro deck seria Diva Zombie. Acabei lembrando de outros dois decks aqui. Eu vou apresentar depois, mas basicamente abusar do fato que isso daqui não é um Super Turn e ficar revivendo isso e banindo seus caras com Book of Life, etc. Oppression, DDV e Crow são cartas muito boas de forma geral contra zombies, por isso eles não são tão jogados quanto eles já foram. E aqui eu vou mostrar também, vou pesquisar outros decks aqui. Se você quiser pesquisar algumas listas, você vai colocar simplesmente aqui em Edson. Você vai pesquisar, por exemplo, Gladiator Beast. Aqui, ó. Uma lista aí. Muitas listas não rodam 43. Esse cara aqui que é doido mesmo. E esse cara decidiu rodar Prisma, só que o core do deck é só Summon da Gladiator Beast, ataca. Se você tem The Prison, eles vão usar Book. Se vocês atacam pra tentar matar o monstro deles que tá face down, eles têm o Aboku. Se você tem Oppression, eles têm Trapstun. Então, assim, um deck muito difícil de lidar, mas é um deck que é favorável, na minha visão. Então, só mantenham em mente que isso daqui existe, se vocês forem jogar. E, por último, Amaryllis. É um deck que tem menos representação aqui, mas é um deck forte, na minha visão. Vou pegar essa lista aqui. Que vai ter uma dificuldade muito grande em lidar com Titanium hoje em dia. Então é um deck que é naturalmente muito forte contra Vaio. Eu tava cogitando, inclusive, rodar Needle Ceiling contra esse deck, que parece absurdo agora, mas roda essa carta aqui de desgraçado, que quando essa carta resolve, eles basicamente ganham o jogo. Mas assim, não sei muito o que falar mais, é um deck bem irritante. Você provavelmente vai querer rodar Dash Tornado contra esse deck daqui. Mas é isso. Eu só quis fazer uma introdução mesmo ao deck de forma geral. Um pouco da ideia dele e quais spots são melhores para tirar e botar, conforme for o que vocês estiverem esperando. É claro, vocês podem jogar com um Kaios, com 3 Grapher, e jogar com, por exemplo, isso daqui e essa carta aqui no main deck, adicionar um Elfin, cortar outra coisa, etc. Mas assim, no mais, esse daqui é o Vaio padrão,
E eu só queria mostrar pra vocês mesmo. Se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem. Eu não vou mostrar minhas credenciais agora no Discord, mas se vocês quiserem, vocês podem ver também. E é isso aí. Até mais.